Galinhas caipira, como ter uma criação bem sucedida? É esse o vídeo de hoje, meus amigos. Chegou novato, quero te convidar, seja bem-vindo aqui na nossa TV Brasil Sertão, o canal do agro brasileiro, aqui com seu amigo Naulo de Paulo, o repórter sertanejo, trazendo mais um vídeo para você, mais uma vez falando sobre galinha caipira, como ter uma criação bem sucedida. Se você quiser saber desses detalhes, te convido, vamos comigo até o final do vídeo e não perca o nosso passo a passo de hoje. Quero te convidar, é claro, chegou novato, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco, ative o sino das notificações, dê o seu like no joinha, gostei, compartilhe esse vídeo na sua rede social com seus amigos. Vamos aqui em mais uma dica de hoje, trazendo para você sobre galinhas caipira, como ter uma criação bem sucedida. Portanto, meus amigos, o consumo e a criação de galinhas caipiras estão distribuídos em todo o território nacional. Na verdade, a criação de galinhas caipira é uma tradição em muitas regiões rurais, sendo uma atividade geralmente conduzida por mulheres. Essa é uma grande verdade. Nesses locais, a criação de galinha caipira tem dois objetivos principais, ou seja, a comercialização de galinhas abatidas para o consumo da carne ou a comercialização dos ovos. Nos últimos anos, o mercado da galinha caipira cresceu consideravelmente em território nacional e atualmente já é possível perceber algumas organizações destinadas a este setor, como por exemplo, a produção de galinha caipira, ela tem ganhado cada vez mais espaço no mercado nacional, principalmente devido à palatabilidade dos seus produtos, fator que a diferencia nas demais fontes de proteína avícola. A carne e os ovos oriundos de galinhas caipiras são mais saborosos do que os produzidos em grandes industriais. Por isso, mesmo possuindo valor mais elevado, ainda representam a preferência de muitos consumidores. De modo geral, as galinhas caipiras são criadas quase que exclusivamente por praticamente todos da agricultura familiar, apesar de já existirem organizações privadas de maiores dimensões atuando também na criação dessas aves. As galinhas caipiras são animais fáceis de serem distinguidas das galinhas industriais. Pelo fato de terem origem em diversos lugares do mundo, elas apresentam cores e comportamentos distintos. Além disso, as galinhas caipiras são consideradas aves rústicas, pois são bem adaptadas a climas mais quentes e são resistentes a algumas enfermidades. Desta forma, a criação de galinha caipira tem se configurado uma alternativa extremamente atrativa para diversas propriedades avícolas, uma vez que podem ser produzidas em todo o território nacional, possuindo comercialização garantida. Principais raças de galinhas caipira. Atualmente existem mais de 120 raças de galinhas catalogadas, entretanto as mais difundidas no Brasil são as de coloração pretas, vermelhas e as carijós. Além da galinha caipira, é claro que não tem raça definida. Genealogicamente, pode-se considerar que as galinhas caipiras brasileiras sejam resultado do cruzamento de diversas raças, o que ocorreu completamente ao acaso. Na prática, algumas raças de galinhas têm preferência sobre as outras em termos de produção de carne e ovos, fatores determinantes para a atividade escolhida. Sendo assim, elaboramos uma curta lista com as raças de galinhas caipira de maior potencial zootécnico no Brasil. Galinha caipira comum. Esta é a mais distribuída pelo Brasil, podendo ser utilizada tanto para o corte como para a produção de ovos. Em média, cada ave pesa até 3 quilos e gera de até 170 ovos ao ano. Frango de corte colonial Embrapa 041 ou a galinha foi desenvolvido pela Embrapa, tendo como finalidade o corte. Estas aves podem ser abatidas em aproximadamente 85 dias e com peso médio de 2,5 kg. Esta raça é uma resistente e por isso é indicada para criações rústicas. Outra é a Embrapa 051. Ela é uma raça desenvolvida pela Embrapa de maior aceitação pelo mercado nacional, pois pode ser direcionada tanto para o abate quanto para a produção de ovos. Esta galinha caipira inicia a postura
a partir de 21 semanas, estendendo-se até 80 semanas. Além disso, é considerada uma ave semipesada de aproximadamente 2 quilos. Outra é a gigante negra de Jersey. Esta ave tem origem nos Estados Unidos e de grande porte e pode pesar até 5 quilos. No Brasil, ela é utilizada para cruzamento com outras raças de galinhas caipiras mais rústicas para aumentar a sua capacidade zootécnica. Rhodesland Red. Essa também é dos Estados Unidos e, apesar de ser utilizada para corte, a sua principal finalidade é a produção de ovos. Esta galinha caipira tem capacidade para produzir cerca de 250 ovos por ano. Galinha caipira poedeira. Atualmente, os ovos fazem parte da alimentação brasileira de vários níveis sociais, pois são alimentos nutritivos e de baixo custo. Os ovos de galinhas caipira, especificamente, são procurados por consumidores que buscam características como sabor e coloração intensa da gema. Numa criação de galinha caipira, uma das principais vantagens está na produção de ovos, principalmente para a agricultura familiar, que muitas vezes integra a produção de aves como a horticultura, utilizando o excedente das plantas para alimentar as galinhas, reduzindo assim o custo de produção. Isso possibilita o planejamento do agronegócio, integrando fontes alternativas de alimentação animal. Dessa forma, viabiliza a obtenção de proteína animal para famílias de baixo poder aquisitivo, com uma redução significativa no consumo de ração. Devido às características buscadas pelos consumidores, como gema mais escura, alguns produtores utilizam aditivos sintéticos na ração para potencializar a coloração da gema e assim agregar valor aos ovos de galinhas industriais, os quais eram comercializados como se fosse de galinha caipira. Entretanto, desde 1999, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, proibiu essa prática e hoje apenas pigmentos naturais podem ser adicionados, como o urucum, por exemplo. De modo geral, podemos resumir o manejo das galinhas caipiras para a produção de ovos da seguinte maneira: escolha do tipo de galinha caipira com base na preferência do mercado local pela cor e tamanho de ovos, além de baixa taxa de mortalidade, resistência e doenças e boa capacidade de postura, de preferência acima de 240 ovos ano. Após a aquisição dos pintos, tem início a fase de cria, onde os animais devem ser alimentados com ração especializada. A fase de recria estende-se da 7ª à 18ª semana. É o período determinante para o potencial da galinha caipira poedeira, pois é quando ocorre o crescimento das aves. A fase de postura inicia-se a partir da 21ª semana e estende-se até a 70ª. Após esse período, as aves podem ser abatidas, pois o potencial produtivo das galinhas caipira para a produção de ovos cai drasticamente. Galinha caipira de corte, outro fator importante. Nesse caso, a carne da galinha caipira é um alimento rico em proteínas, ferro e vitamina do complexo B, especialmente a niacina, que confere coloração um pouco mais escura à carne. Além disso, uma das principais diferenças das galinhas caipira para as industriais está na massa muscular. Por serem animais mais rústicos, as galinhas caipiras possuem menor rendimento de carcaça, o que não prejudica em nada a sua comercialização. No que diz respeito ao manejo, recomenda-se que as galinhas caipiras sejam separadas de modo que as fases de vida para facilitar o fornecimento de ração, uma vez que cada fase exige uma alimentação específica. Na prática, em pequenos produtores, isto nem sempre ocorre por possuírem apenas alguns poucos animais. Estes são criados de maneira extensiva, sem separação por fase de vida. No máximo, o que ocorre é a separação dos pintos dos animais maiores, mesmo que o objetivo seja proteger de predadores e não para facilitar o manejo. De modo geral, o período de abate dos animais é extremamente dependente do tipo e da qualidade da ração ou alimentação disponibilizada. Em sistema de produção de galinhas caipira de corte de maior capacidade operacional, algumas dicas são fundamentais ao seu sucesso, como por exemplo, a substituição do galo a cada 6 meses.
Essa prática é altamente recomendada para evitar que os galos não cruzem com as suas filhas, o que ocasionaria consanguinidade entre os animais. Atenção ao tipo de alimentação recomendada para cada fase de crescimento. Manter o calendário de vacinas atualizado. Então você manter o ambiente de produção dos animais e de abate sempre limpos, isso é ideal. A alimentação para as galinhas caipira é outro fator importante. Então, independente de qual seja o objetivo da criação das galinhas caipira, um fator é preponderante ao seu sucesso: a alimentação. Então, sem uma alimentação adequada, as aves terão atraso no seu desenvolvimento, menor rendimento de carcaça, menor produção e tamanho dos ovos. O ideal é que as galinhas caipiras sejam produzidas em sistemas semi-intensivos, isto é, que elas tenham livre acesso ao pasto e boa disponibilidade de ração ao mesmo tempo. Dessa forma, ocorre a manutenção do sabor característico da carne e cor dos ovos caipiras, que tem origem no pasto, verduras, insetos, larvas e minhocas consumidos em sua dieta. Além disso, apenas reconhece como galinha caipira aquelas aves alimentadas com ração constituída preferencialmente de origem vegetal, sendo completamente proibido a utilização de melhoradora de base antibiótica no seu manejo. Para as galinhas caipiras destinadas ao corte, a alimentação é essencial para que os animais estejam prontos para o abate no período previsto. No entanto, apenas linhagens ou raças de aves de crescimento lento acima de 70 dias se enquadram na denominação de galinha caipira. Por isso, os produtores precisam ter bastante cuidado no momento de adquirir ou preparar as suas próprias rações. Atualmente, o milho e a soja representam a base da alimentação das galinhas caipiras. Entretanto, esses produtos são commodities e sofrem variações de acordo com as balanças comerciais internacionais, sendo interessante para os agricultores a utilização de fontes alternativas para a alimentação dessas aves. Estudos têm demonstrado o potencial de fontes de alimentos alternativo para a produção de galinha caipira, como por exemplo a quirera de arroz, o milheto, a mandioca, entre elas o feno de folha e a maniva, feno de maniçoba, feno de erva-sal, feno de feijão guandu. Principais doenças das galinhas caipiras. Embora, meus amigos, as galinhas caipiras sejam aves rústicas, elas ainda estão sujeitas a uma série de enfermidades, dentre as quais podemos citar a buba aviária, que é popularmente, essa doença também é chamada de a varíola aviária, caroço ou pipoca. Além disso, pode atingir diversos grupos de aves, sendo causada por um vírus chamado poxvírus, distribuído aí em todo o mundo. Acontecendo isso aí, você pode procurar um veterinário para te ajudar. Existe também a coriza infecciosa. Essa doença é de origem bacteriana, sendo popularmente conhecido como gogo, é altamente contagiosa, atingindo o trato respiratório de aves em todas as idades. Felizmente, a coriza é de fácil identificação, pois os seus sintomas clínicos são bem receptíveis. As aves infectadas exigem secreção nasal, conjuntivite e edema na cabeça e ao redor dos olhos, e você deve procurar também aí o seu médico veterinário. Doença da Newcastle é uma enfermidade de origem viral, comumente conhecida como peste aviária. As aves de galinhas caipiras doentes exibem sintomas similares aos de outras enfermidades, por isso muitas vezes o diagnóstico é feito de maneira inadequada. Entretanto, essa doença tem potencial para dizimar toda uma granja, já que é altamente contagiosa, tem alta taxa de mortalidade. Então, nesse caso aí, o conselho é procurar o médico veterinário o mais rápido possível para diagnosticar o problema e trazer a solução mais rápido possível, tá ok? Então, meus amigos, como vimos até agora, a forma mais eficiente de controlar as doenças em galinhas caipira inclui a vacinação, entendeu? Entretanto, quando fatores como alimentação adequada, ambiente limpo e bom manejo são associados, dificilmente os produtores terão problemas fitossanitários, ou seja, terão problemas com doenças e enfermidades nas suas aves, tá ok? Então, minha amiga e minha amiga, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre galinha caipira, como ter uma criação bem sucedida. Tenho certeza que se você acompanhou até aqui, seguiu o passo a passo, você vai ter sim uma criação de galinha caipira bem sucedida, tá ok? Chegou novato, se inscreva com a gente, ative o sininho das notificações, dê o seu like, um joinha, gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos, venha fazer parte da nossa família. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.